Bom dia, sexto ano, tudo bem? Então, para a aula de hoje, nós vamos precisar novamente das duas apostilas, do livro didático e do livro de atividades. Eu quero que vocês abram o livro didático de vocês na página 11, tá? E coloquem a data aqui na página 11. Hoje é 13 de 5 de 2020. Nós vamos trabalhar hoje da página 11 até a página 20. Então, coloquem entre parênteses aí, por favor. Da 11 a 20. Turma, para a aula de hoje nós vamos precisar de muita atenção, né? Como sempre. Estou abertas a perguntas. Porém, queria que vocês prestassem atenção na explicação, porque depois vocês vão ter que fazer a leitura dos textos. E quando vocês forem fazendo a leitura do texto, é muito importante que vocês destaquem o texto, o que vocês encontrarem importante, o conceito que vocês estão trabalhando. Hoje nós vamos trabalhar vários conceitos. Nós vamos trabalhar o conceito de placas tectônicas, de limites, de fossas oceânicas, de limite divergente, convergente. Para isso, é muito importante a leitura, que além da minha explicação, vocês prestem atenção no que nós estamos lendo. Então, nós vamos parte a parte da apostila, ok? Então, primeiro nós já sabemos como foi formada a litosfera. Vocês viram na aula passada que eu expliquei para vocês toda a questão das eras geológicas até nós chegarmos hoje, que nós estamos no período Cenozoico, né, que deu a formação da litosfera com a vida. Vocês já sabem que o homem é um transformador desse relevo. É ele que transforma as coisas na litosfera. Mas não é só o homem. Existem alguns movimentos internos da Terra que acontecem lá no núcleo que são responsáveis pela formação do relevo. Então não é só o homem, como as cadeias de montanhas e outros, os planaltos, são responsáveis por movimentos que acontecem no interior da Terra. Então, nós vamos ver agora como que está dividida essa crosta terrestre. Vocês lembram lá atrás, quando nós vimos na aula passada, lá nas eras geológicas, quando a Terra era um grande bloco continental chamado de Pangeia, tá? Teve um cientista alemão chamado Alfred Wegener, que ele comprovou isso e ele criou a teoria da deriva continental. O que é essa teoria da deriva continental? Ele afirmou que aproximadamente 200 milhões de anos não existia a separação dos continentes e que nós éramos uma única massa continental, chamada Pangeia. E o oceano que estava todo em volta de nós era chamado de Pantalás. Mas como Verne descobriu isso? Porque quando ele se assemelha, você vê que os continentes se encaixam. Se você observar bem o litoral do Brasil ali, toda a costa do Atlântico do Brasil, ela se encaixa certinho na África. Então, a partir disso, e não foi só porque ele viu que um continente se encaixa no outro, não isso. Através também de pesquisas de fósseis, da questão da vegetação, a questão dos animais que acabaram tendo no mesmo padrão, né? Se nós observarmos, os grandes mamíferos ficaram na África e os menores, né, os mamíferos de menor parte, acabaram ficando no continente americano, na parte da América do Sul. Então, através de estudos de fósseis, de plantas, Verne conseguiu confirmar sua teoria da deriva continental. Mas como que está essa deriva continental? Então, observem no mapa de vocês que nós temos ali o planisfério e as placas tectônicas. Então, todos esses círculos vermelhos aqui são placas tectônicas. E observem que não tem nenhum espaço na Terra, quando nós abrimos, né, o planisfério, vocês observem que não tem nenhum espaço que não fica sobre essas placas tectônicas. Aí nós entendemos porque tem alguns lugares que nós não temos mais vulcões ativos, que nós temos alguns lugares que não existe terremotos. Por quê? Porque esses tipos de movimentação, os vulcões, os terremotos, os maremotos, eles acontecem nos encontros das placas tectônicas. Observem ali a questão do Brasil.
Nós estamos bem no meio da placa sul-americana. Então, é por isso que aqui nós não sentimos. Nós sentimos os tremores muito leves quando acontece em volta. Porque, olha, nós somos vizinho aí da Pasca de Nazca, né? Que é pertinho da gente ali na cordilheira. Então, ali, quando ocorre um tremor que ele acontece numa velocidade maior, nós podemos sentir. Então, quando vocês viram lá nas eras geológicas, vamos voltar na aula anterior, vocês viram que foi passo a passo que isso foi separando, até nós chegarmos no que temos hoje, né? No período quaternário da era Cenozoica, o que nós temos hoje? Hoje nós temos o planeta dividido em continentes, né? E nós estamos em cima, né? Todos o oceano, os continentes, eles estão em cima dessa litosfera e estão divididos nessas grandes placas tectônicas. Ah, mas por que a gente não sente essa movimentação? Para vocês terem uma noção da grossura, da espessura dessas placas, elas chegam a variar de 50 a 80 quilômetros de espessura, tá? Então, por isso que nós não sentimos. É como se fosse daqui até Morretes. De São José a Morretes, a espessura de uma dessas placas. Por isso que nós não sentimos quando ocorre um movimento. Só sente quando ocorre um movimento próximo às placas tectônicas. Esses movimentos, eles interferem no quê? Eles vão interferir nas formas de relevo, tá? Ah, prof, o que acontece no interior da Terra vai interferir no clima? Não, tá? A não ser quando ocorre uma erupção vulcânica, que o clima, não o clima, o tempo atmosférico daquele lugar vai se aquecer muito por causa da erupção vulcânica, mas não vai mudar. Se é um clima temperado, ele vai continuar clima temperado. Esses movimentos que acontecem no interior da Terra, com o choque dessas placas tectônicas, eles vão influenciar nas formas de relevo, eles vão influenciar em catástrofes naturais, mas eles não vão influenciar no clima, eles não vão influenciar no aquecimento global, eles vão influenciar somente no relevo. Ah, mas o relevo influencia na nossa vida? Sim, um grande terremoto, né? Pode causar uma grande destruição, vai influenciar na vida da população daquele local, pode causar danos para quem está em volta, além da cidade de onde aconteceu o terremoto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há uns 3 anos atrás, aconteceu um terremoto no oceano, no Chile, e provocou uma onda de tsunami. Essa onda poderia chegar na costa dos Estados Unidos. Então, olha só como vai influenciando quem está próximo. Ah, para nós aqui, não. Isso aí não vai influenciar para nós. Porém, poderia influenciar em outros lugares. Então, essa influência, ela vai causar um impacto local, mas ela não vai causar uma influência no clima. Que muita gente fala assim, ah, a Terra está aquecendo muito por causa da temperatura do interior da Terra. Não tem nada a ver. O que causa o aquecimento global, o que causa o efeito estufa, são os danos que estão acontecendo em cima da litosfera. Não tem nada a ver com o interior da Terra, ok? As placas tectônicas, essas que nós estamos vendo aqui no nosso mapa, né, que são as 7 grandes placas e daí umas outras menores, que daí quando vocês forem fazer a leitura, vocês vão saber, ah, mas eu preciso saber o nome delas. Não, gente. Não preciso decorar os nomes. Eu preciso saber onde está o Brasil. Ah, o Brasil está em cima da placa sul-americana. Por quê? O que é grande importância na geografia? Que não tenha necessidade de ficar decorando, porque toda atividade vai aparecer um mapa. Mas você tem que saber que este mapa é um mapa das placas tectônicas, se não vir com o título. Então, se você vê que está todo divididinho ali, parecendo um quebra-cabeça, ah, é o mapa das placas tectônicas. O que acontece nesse mapa? O que acontece? Ah, esse daqui nós temos 3 movimentos muito importantes, que são os movimentos convergentes, os movimentos divergentes e os movimentos transformantes. Então, os movimentos dessas placas tectônicas, eles causam mudança de relevo. Isso eu tenho que saber. Quais os tipos de movimentos que podem ocorrer e o que tem que modificar. Agora, ficar decorando placa tectônica, não tem necessidade. Porque sempre vocês vão fazer um exercício de vestibular, vai aparecer um mapa
vai aparecer o nome das placas. O que pode acontecer é aparecer um exercício lá para você dizendo: ah, o Brasil fica em cima de uma placa. Ah, e qual é o nome da placa no qual o Brasil está se localizado? Ah, na Sul-Americana, mas isso é fácil. Obrigação de eu saber onde está meu país. Agora, quais são os movimentos que essas placas fazem? 3 movimentos. Os movimentos convergente, o movimento divergente e o movimento transformante. Ah, quem foi o grande cientista que fez Wegener? O que ele descobriu? Ah, a deriva continental. O que é essa deriva continental? Ah, quando a Terra era um único bloco continental chamado Pangeia, e com o movimento das placas tectônicas eles foram separando. Como que ele conseguiu comprovar isso? Ah, porque a Terra se assemelha a um quebra-cabeça. Se nós pegarmos a placa sul-americana, que é a placa onde está o Brasil, a costa brasileira, ela se encaixa certinho na costa africana. Então aí ele comprovou. Ah, também, mas foi só com isso? Não, foi com o estudo dos fósseis, observando que ele conseguiu comprovar. Então, esses movimentos, eles ocorrem porque essas placas, elas deslizam de alguma forma. E agora nós vamos começar a estudar movimento por movimento. Se eu tivesse em sala de aula com vocês, eu ia pegar 2 livros que é o mais fácil para explicar, ok? Como eu não estou em sala de aula, eu vou fazer isso do mesmo jeito que vocês estão me vendo e eu vou pegar os livros, ok? Então, eu vou pegar 2 livros aqui para eu conseguir explicar para vocês esses movimentos. Então, aqui eu tenho 2 placas tectônicas e eu vou começar a explicar esses movimentos para vocês, ok? Eu vou começar explicando o movimento transformante. O que é esse movimento transformante? Quando eu tenho, ó, essa placa, ela vai para lá e essa vem para cá. Elas fazem isso daqui, ó, e causam esses atritos. O que acontece esses atritos? É o que acontece na costa dos Estados Unidos até o México, que é chamado da falha de San Andrés. É o que acontece lá no Japão, que a cada minuto eles têm um terremoto, né? Porque as placas, elas estão fazendo este movimento lá boiando no magma. Quando ocorre esse movimento, elas se chocam, ocorrem os terremotos. Alguns são imperceptíveis. As pessoas nem sentem os tremores. Outros, elas dão resbalos muito fortes e acontece terremotos muito fortes, como o que já aconteceu em Los Angeles, como o que aconteceu no México, como o que aconteceu alguns anos atrás, recentemente no Japão, que abalou toda a cidade, né? Os japoneses, quando nós fomos estudar os terremotos, vocês vão ver que existem lugares que as pessoas fazem treinamentos para terremotos, porque essas placas, elas não se estabilizam. Não tem como eu dizer assim, agora elas vão parar. Por quê? Vocês já estudaram lá em ciências, o núcleo da Terra, ele está borbulhando. Então é como se a gente jogasse folhas de papel numa água fervendo. Eles vão se mover. Então, olha, os movimentos transformantes, uma placa vai para um lado e outro vai para outro. Lembre das pernas de vocês para caminhar. A gente coloca um pé na frente e outro atrás. Então, o movimento transformante é como se nós estivéssemos caminhando, ó, balançando os nossos braços, né? A falha mais famosa que acontece, lembre sempre do Japão, que tem o tempo todo terremotos, mas também lembre-se da costa oeste dos Estados Unidos, que vai desde a costa da Califórnia até o México, tá? Onde ocorrem esses terremotos, que é a falha de Santo Andrés. Agora vamos estudar um outro movimento, que é o movimento convergente. O que acontece? Uma placa, ela vai de encontro com a outra. Então, quando acontece isso daqui, elas se chocam, ó, uma desce e a outra sobe. Qual é o grande, né? A que for mais pesada, mais densa, ela vai descer e a outra vai subir. O que acontece quando ocorre isso daqui? Quando uma mergulha e a outra sobe, soergue, surgem as cadeias de montanhas. Foi assim que surgiu a cadeia do Himalaia. Foi assim que surgiu os Alpes europeus, através deste movimento. Ah, mas essas placas pararam, o Himalaia tá... Não, elas continuam, por isso que está em constante transformação. Lembra quando eu falei na aula passada do tempo de geografia, que nós não estamos falando do tempo de hoje, ontem, amanhã?
essas transformações são muito lentas, tá? Então são imperceptíveis. As pessoas vão perceber ela daqui a 100, 150 anos for estudar, que vão perceber, não é, aconteceu um movimento brusco lá no Himalaia, uma montanha deixou de existir. Não, ela vai erguer, uma vai soerguer um pouco, outra vai rebaixar. Vamos estudar que também ocorre o intemperismo fora, então não é uma coisa que você consegue perceber com o movimento. Lembra o que eu falei lá no início? Esses movimentos, eles são imperceptíveis. Nós vamos sentir quando acontecer um terremoto, quando acontecer um maremoto, quando acontecer uma tsunami, tá? Quando houver uma movimentação nas cadeias de montanhas, tá? Aí nós vamos sentir esse tipo de movimento. E o último dos movimentos, que não é menos importante que o outro, né? Que são os 3 que a gente acabou de estudar. Quais são eles mesmos? Vamos lá? Transformante, quando eu tenho uma placa, lembra do andar, uma perna para frente e outra para trás. Quando as placas fazem este movimento. Daí eu tenho um movimento convergente, que é quando eu tenho o quê? Que uma placa mergulha e a outra só ergue. Que aconteceu o quê? Quando ocorreu as grandes cadeias de montanha. E o outro movimento que eu tenho são os movimentos divergentes. Divergir, ó, o nome já fala. Eu gosto de morango, outro gosta de limão. Então, um vai para um lado, outro vai para o outro. Qual é o que acontece quando essas placas vão separando? É o que está acontecendo no Oceano Atlântico. Vocês já devem ter ouvido falar que a América está se separando da África. Pouquinho, chega de 3 centímetros por ano. Porque o que acontece? Quando essas placas vão, né? Elas vão para um lado ou vão para o outro, sobe o magma, ele solidifica formando um novo assoalho oceânico, expandindo o oceano, fazendo com que o oceano fique cada vez maior. Então, nós estamos caminhando para um lado e a África para o outro. Pode ser então que daqui 10 anos a gente esteja juntos novamente? Não, gente, olha o que eu acabei de dizer para vocês. Cerca de 3 centímetros por ano. Então, tá longe da gente se reencontrar novamente. Vamos ter que passar milhões de anos para que a gente possa se reencontrar novamente. Bom, mas qual é a importância de se estudar todos esses movimentos? A importância de estudar esses movimentos é para que a gente entenda como foi formado esse relevo que nós temos aqui fora, né? Como que é essa formação de relevo? Que tipos de relevo que nós temos aqui fora? Olha lá, vamos recordar o que vocês aprenderam lá, 3º, 4º, 5º ano. Quais são as formas de relevo? Eu tenho as montanhas, eu tenho os planaltos, eu tenho as planícies e tenho as depressões. Então, essas formas de relevo aqui, elas se deram graças a esses 3 movimentos que nós acabamos de estudar. Graças a essa movimentação das placas tectônicas, as erupções vulcânicas, até nós chegarmos na formação de relevo, das principais formas de relevo que nós temos hoje. Qual a importância do homem? Por que o homem precisa conhecer essas formas de relevo? Hoje é importante para a questão de sobrevivência, para a questão dos recursos naturais, né? Para a questão de moradia. Vamos recordar só uma coisa. Por que isso é tão importante? Desenvolvimento agrícola. Então, para nós conhecermos toda essa estrutura da litosfera, até nós chegarmos na parte econômica, nós chegarmos na parte da transformação. Por isso que é muito importante estudar isso. Para a gente saber onde está pisando. Para sabermos onde estamos. Hoje vocês estão morando no Brasil. Mas e se acontece daqui, vocês estudam, eu vou fazer um intercâmbio lá fora. Para onde você vai? Né? Você também precisa conhecer para o lugar que você vai. Se você vai lá para a costa dos Estados Unidos, lá para a Califórnia, né? Vou ficar lá. Mas é uma região que Los Angeles, ocorrem terremotos, está bem em cima da falha de Santo Andrés. Então tem todo o cuidado. Então por isso que é muito importante
De novo, eu vou voltar isso daqui com vocês. Há necessidade de eu decorar tudo isso? Não. Eu tenho que saber olhar o mapa, tenho que saber localização. O mundo está dividido em 7 grandes placas. O Brasil está na Sul-Americana, né, no centro da Sul-Americana. Essas placas tectônicas, né, a deriva continental, ela foi provada pelo cientista alemão Wegener. Ele provou que há 200 milhões de anos atrás a Terra era uma única, né, um único continente chamado Pangeia e que foi se separando graças à movimentação dessas placas tectônicas. Quais são os movimentos que essas placas tectônicas fazem? 3 grandes movimentos, que são os movimentos convergentes, os movimentos divergentes e o movimento transformante. O convergente é quando uma placa desce e a outra só ergue, surge as grandes cadeias de montanhas. Os movimentos divergentes, uma placa vai para um lado e a outra para o outro. Ocorre o afastamento do solo do assoalho oceânico, é o que está acontecendo hoje no Oceano Atlântico. A África, a costa africana, está se separando da América do Sul, cerca de 3 centímetros por ano. E o movimento transformante, quando eu tenho uma placa se chocando com outra. Ocorrem os grandes terremotos. Muito bem. Bom, agora nós vamos para as formas de relevo. O que são essas formas de relevo? Eu acabei de falar quais são as formas de relevo que nós temos. Nós temos 4 grandes formas de relevo: as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. Como que nós classificamos essas formas de relevo? Através da altitude. E como que eles chegaram, num panorama? Há 150 anos atrás, mais de 200 anos atrás, os cientistas se reuniram, e eles criaram um padrão. Então, sempre que vocês forem ver um mapa de relevo, que é chamado de mapa físico, tá? Porque nós estamos olhando a parte física da litosfera. Isso é um mapa de relevo. Quando vocês verem um mapa que ele tem a divisão de estados, divisão de cidades, vocês vão estar vendo um mapa político, que está fazendo a divisão por estados, por países, por municípios, por continentes. Esse é um mapa político. O mapa físico, um mapa de relevo, vocês vão ver que ele vai aparecer uma classificação por cores, que vai do verde